Olá, meu nome é Leandro Olímpio, eu sou diretor do filme Nem Sempre, junto com Thelma Martins, e a gente colocou no projeto que a gente publicaria uma palestra, né, em vídeo na internet, sobre o filme. Mas bem, palestra não é bem o nome, eu gostaria aqui de tratar esse vídeo muito mais como um compartilhamento do processo do filme, um diálogo aberto sobre como foi a feitura do filme, desde os ensaios até a sua finalização. Esse vídeo é um vídeo feito necessariamente para quem já assistiu ao filme, porque seria muito difícil conseguir falar sobre a linguagem adotada, sobre as escolhas feitas, sobre o que entrou, sobre o que não entrou, tendo que omitir determinados trechos ou diálogos do filme. É a primeira vez que eu dirijo ficção, a primeira vez que o Telmo também dirige um filme, a primeira vez que a minha mãe é atriz. Então a gente teve uma preocupação muito grande de, com essa bagagem, com essa herança do documental, preservar um pouco isso mesmo fazendo um filme de ficção. E como que a gente tentou preservar essa pegada, essa estética documental mesmo num filme de ficção. A escolha da minha mãe para ser a atriz do filme, não contratar uma atriz, é parte disso. Mas outra coisa também que reforça essa escolha, na verdade, é a escolha por filmar muito na rua, né? A gente colocou a câmera na rua em quase todas as cenas, né? E outra escolha também nossa, que acabou reforçando esse aspecto documental do filme, foi que justamente, inclusive por uma insegurança de estar fazendo ficção pela primeira vez, a gente acabou adotando a escolha de ter uma segunda câmera, que tinha a pretensão e o objetivo de perseguir e de filmar a protagonista do filme para além desse momento do corte da ficção. Então, no karaokê, boa parte das imagens foram imagens de um registro documental, de quando a personagem não estava mais gravando, de quando a personagem tinha acabado de tentar gravar e a cena não deu certo, a cena dela na praia caminhando com uma expressão, um semblante mais sereno, mais calmo, de felicidade. Ali também não tinha sido apertado o REC da câmera principal, não tinha ido a claquete também. E a gente percebeu uma leveza e uma beleza nessas cenas que poderiam entrar e encaixar muito bem na história. Então houve essa busca por essa naturalidade da personagem. A diferença entre o roteiro enviado para o projeto, para avaliação dos pareceristas, entre o roteiro final, a última escrita, foi uma diferença substancial. E mesmo a diferença entre o roteiro final escrito e o filme feito, a partir do que a gente teve de reescritura do roteiro no próprio processo de montagem, também teve diferenças importantes. E seria um grande erro a gente entender o roteiro como uma obrigação a se cumprir no momento não só da filmagem, mas da montagem. Depois que a gente entregou o roteiro para o projeto e ele foi contemplado, ele passou por um processo de reescritura permanente até os últimos dias de filmagem. E eu acho que a mudança que teve mais radical foi no momento da montagem. Na hora de fazer a conversa com o André, o nosso montador, a gente deu total liberdade para ele a partir de uma proposta que veio dele de abandonar o roteiro. Olhar as imagens, pegar essas imagens e montar o filme a partir das imagens que foram feitas. E o que foi mais interessante dos ensaios e também daquilo que se colocou como tarefa para ela, que era aprender a andar de bicicleta, a minha mãe ela não sabia andar de bicicleta, para além disso, os ensaios foram importantes para a gente entender quais dificuldades a gente teria no momento da filmagem e quais cenas teriam mais força dramática. A cena da sacada, onde ela envia um áudio chorando, bastante emocionada para o filho, no momento da escrita do roteiro, essa cena estava em outro lugar, ela era uma das últimas cenas do filme. Ela antes não tinha a importância que a gente percebeu que ela tinha de fato. Então, ao fazer os ensaios e perceber uma dificuldade, porque na verdade na vida real não havia sido um pesadelo, ela de fato havia sido demitida, ela tinha uma dificuldade muito grande de voltar a esse momento. Uma dificuldade que a travava, que fez ela em alguns momentos adiar o ensaio,
E fez a gente perceber a força dramática dessa cena, a importância dela e que ela não era tão simples assim de se realizar. Então essa cena que estava para o final, ela foi para o início do filme, para o que a gente chama de ato 1 do filme, porque ele logo apresenta qual que é o dilema da personagem. O cinema ele não diz, ele mostra. Então muitas vezes a gente vai mostrar aquilo que a gente quer transmitir ao espectador, não só através dos diálogos, não só através de uma voice-over da personagem, mas através de algumas escolhas, de alguns códigos que compõem a linguagem cinematográfica. Essa cena do diálogo na praia, ela é muito interessante para a gente discutir a linguagem do filme, porque há uma opção por enquadramento que valoriza e coloca a personagem como de fato a protagonista do filme. Então, o primeiro enquadramento do diálogo coloca um plano mais aberto dos dois ali no banco na praia, mas depois, praticamente quase toda a cena, o enquadramento coloca a Ana em destaque, né? A gente poderia e teria a opção de construir aquela cena com plano, contraplano, mas ali a gente entendeu que seria um gesto de linguagem, de enquadramento, que colocaria de fato mais uma vez essa personagem enquanto protagonista do filme. A ciclovia de Santos, diferente de muitas ciclovias de outras cidades, é uma ciclovia que não é usada só para passeio, para lazer, é uma ciclovia usada pela classe trabalhadora para se locomover. E que a gente julgou que seria um espaço, um território muito interessante como pano de fundo da história dessa trabalhadora. Na primeira cena do filme, em que a personagem está dentro do ônibus, há ali uma construção de uma trabalhadora que está dentro do ônibus e de outros trabalhadores que também estão indo trabalhar, mas com um grau de liberdade um pouco maior, de ir trabalhar de bicicleta na ciclovia, não estar confinado dentro de um ônibus. E também tem um papel importante em relação a essa radiografia do que é essa ciclovia, né? Dependendo do horário. Quando mais para o final do filme a gente vai construir aquela cena com o áudio da Ana falando sobre o que é o trabalho e a exploração do trabalho, essa ciclovia ela é retratada nas primeiras horas da manhã, quando quem ocupa principalmente a ciclovia é a classe trabalhadora. Então a ciclovia tem essa importância muito grande e a bicicleta também. Ela acaba servindo de um símbolo de busca da personagem, de tentar construir a ideia e aí a confiança de que ela pode quebrar um ciclo vicioso de que quem manda na vida dela são sempre os outros. Seja os patrões a explorando, ou seja o seu filho dizendo que ela não é capaz de se aposentar, de enfim parar de trabalhar e sequer de andar de bicicleta. E aí a cena final ser uma cena final onde, na verdade, ela tenta andar de bicicleta não na ciclovia, onde muitos trabalhadores usam para ir trabalhar, mas sim na faixa de areia, acaba sendo uma demonstração pela própria imagem de que ali ela está andando de bicicleta a passeio. A gente buscou não construir qualquer tipo de imagem que fosse colocada ali na montagem de forma aleatória, né? Sem um sentido. Por exemplo, as imagens que estão ali entre os diálogos da protagonista com o filho no diálogo na praia, enquanto as crianças estão ali brincando naquele branco de areia, tem uma mulher trabalhadora negra, vendendo algodão doce. Enquanto tem um rapaz ali sentado no banco e uma criança também ali no balanço, brincando, tem uma trabalhadora da frente de trabalho, de limpeza da Prefeitura de Santos ali na areia trabalhando. Então são imagens onde há sempre algum índice, algum vestígio das relações de classe na sociedade. A cena, por exemplo, do karaokê era uma cena que tinha dois diálogos, um diálogo da protagonista com uma das suas amigas num canto do balcão e um diálogo dela com todas essas outras suas amigas na mesa do bar. Não eram diálogos fundamentais para o desenvolvimento, para a progressão da história e foram diálogos que acabaram não funcionando. É que eles muitas vezes tratavam de temas que já tinham sido tocados pela história, a gente optou por suprimir esses diálogos. Outras cenas também que a gente excluiu é que logo depois da cena do INSS, ali naquela praça onde a personagem está sentada, na verdade ela mandava um áudio pro filho,
O filho se encontrava com ela ali na praça, perguntava como tinha sido, ela dizia que estava muito ruim. A protagonista com o filho caminhavam pela rua, entravam em detalhes sobre essa situação de dificuldade da personagem. Eram textos que, se suprimidos, não faziam falta ao corte final do filme. Esse também eu acho que é um critério muito interessante de se pensar, e foi como a gente trabalhou a partir da entrada do André na montagem, de o que é possível suprimir e não fará falta para o desenvolvimento da história. A gente também tinha pensado em incluir entrevistas com pessoas que usavam a ciclovia para trabalhar com uma espécie de diálogo entre ficção e documentário. Essas entrevistas também não entraram no corte final, porque simplesmente não montavam bem no filme. A gente optou por um filme em que não houvesse a busca por acentuar determinadas emoções, né? Então o filme, nos seus momentos mais dramáticos, é um filme que não tem trilha sonora. A primeira cena dela dentro do ônibus tinha uma música da Rita Lee. E a gente acabou optando por tirar, porque a gente achou que essa primeira cena de abertura seria muito interessante, que na verdade o espectador tivesse uma postura não passiva, mas uma postura ativa de tentar compreender o que está assistindo. Ao excluir essa trilha sonora, a gente achou que a gente abriu mais possibilidades de interpretação dessa cena para cada espectador. O roteiro inicial, o roteiro que a gente mandou pro edital, a personagem ela pedala na ciclovia de forma muito confiante, mas a atriz, né, no caso a minha mãe, ela não sabia andar de bicicleta e a gente se propôs a ensiná-la a andar. E um dos objetivos, uma das intenções de fazer o filme foi permitir que ela pudesse, enfim, poder construir uma outra história para a tua vida. Mas na medida em que o filme acabou impondo a ela uma tarefa tão difícil, que era ela ter que aprender a andar de bicicleta para, através do filme, algo que ela não sabia fazer, enfim, poder fazer, isso virou uma pressão muito grande. Então o Gi, que foi quem estava dando aula para ela aprender a andar de bicicleta, num momento ali, numa das aulas, percebendo a minha mãe, a personagem, a atriz, muito tensa, falou para ela a seguinte frase: você tem que aprender a andar de bicicleta para você, porque você quer, e não para o filme. Com isso a gente refletiu e percebeu que o filme, que estava pretendendo fazer uma homenagem a ela e permitir que essa protagonista e essa mulher pudesse fazer algo de diferente daquilo que sempre foi determinado para ela, mais uma vez, agora através do filme, ela estava sendo determinada a fazer algo. Então a gente mudou o filme. Em vez de o final do filme entregar que sim, ela conseguiu andar de bicicleta, o final do filme passou a ser sim, ela pode tentar o que ela quiser. Eu acho que foi muito importante durante o processo de filmagem, durante todo o processo do filme, a gente está aberto àquilo que a vida real e aquilo que os encontros com diferentes pessoas nos proporcionou. Se a gente ficasse fechado naquele roteiro ou aquela imagem que a gente pensou para o final, a gente estaria se fechando para possibilidades e para acasos que só fizeram o filme crescer. E também quando a gente escolhe uma cena na qual ela está tentando andar de bicicleta e ela sai de quadro, significa também de alguma forma dizer, mesmo que isso não seja tão evidente, tão claro, que agora aquela personagem está saindo do filme e está entrando na vida, ou está voltando à vida real. Então o filme se afasta e o que entra agora é a vida real. O improviso, considerado um horror pela mentalidade profissional, foi frequentemente um recurso criador. Ele não aceita que o roteiro seja o filme pronto no papel, nem que filmagem, montagem e sonorização se limitem a ser a concretização do já previsto pelo escrito. O improviso é o filme sendo elaborado durante a sua criação. A verdadeira arte seduz e sugere. Em outras palavras, revela e expressa em vez de explicar. O cinema não é só uma questão de estilo ou fórmula expressiva. É também um problema ideológico. Fazer o que se pode e não o que se quer. Fazer o que se quer a partir do que se pode. Fazer o que se quer com aquilo que se tem. A poesia que cada um traz consigo é capaz de neutralizar as armadilhas da técnica. É assim que se é fisgado. Com isso eu encerro esse vídeo.
E qualquer dúvida, sugestão, diálogo que você que está assistindo queira estender, a gente está à disposição. Muito obrigado.